Olá, meus queridos! Desta vez nós iremos fazer a questão da primeira fase da Unicamp 2023. Só que antes de resolver esta questão, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e compartilhe essa questão com mais algum colega. Vamos à questão. A questão diz o seguinte: um recipiente cilíndrico de altura H tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R neste recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura a seguir. Então, do lado esquerdo nós temos o cilindro com água, do lado direito nós temos o cilindro com a água e a esfera. Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura da água antes e depois do mergulho da esfera é igual a letra A, 2R, letra B, R, letra C, R sobre 3, ou letra D, 2R sobre 3. Só a título de conhecimento, na Unicamp só existe 4 alternativas. Vamos à resolução. Bom, essa questão é a questão de geometria espacial, onde envolve 2 sólidos geométricos, a saber, cilindros e esfera, né? E aí é uma questão de baixa dificuldade, ela não tem muita dificuldade. E aí, para a gente começar a resolver a questão, eu trouxe novamente a figura que a questão me deu. Coloquei ela aqui do lado inferior direito. E aí aqui a gente vai fazer algumas observações. Ele quer a diferença entre as alturas, ou seja, ele quer que você pegue a altura do lado direito menos a altura do lado esquerdo. Bom, eu olhei essa questão de uma forma diferente. Em vez de calcular a diferença entre as alturas, basta descobrir quanto que aumentou da figura do lado esquerdo para a figura do lado direito. Porque se eu souber quanto que aumentou da figura do lado direito para o lado esquerdo, eu estou descobrindo exatamente a diferença entre as alturas. Então, vamos fazer algumas considerações. Primeira coisa, eu vou chamar o raio do cilindro de 2R e o raio da esfera de R, já que o raio da esfera, a questão já me deu que é R, então o raio do cilindro obrigatoriamente tem que ser 2R, já que é o dobro. Outra coisa que eu fiz foi chamar a quantidade que aumentou do lado esquerdo para o lado direito de x. Ou seja, se eu descobrir o x, ou seja, o x é o que aumentou do lado esquerdo para o lado direito, eu estou descobrindo exatamente a diferença entre as alturas. Então, nessa questão, eu quero descobrir o valor de x. Então, o que eu fiz? Eu chamei a altura inicial de K, que é a altura da água sem a esfera, vou chamar de K, e a altura da água com a esfera eu vou chamar de quem? De K mais x, ou seja, K é a quantidade inicial adicionado com quanto que aumentou, que eu chamei de x. Então, segue o seguinte, perceba que o volume final menos o volume inicial vai ser exatamente o volume da esfera. Quem que eu estou chamando de volume final? O volume do cilindro com água e a esfera. E quem que eu chamei de volume inicial? O volume do cilindro sem a esfera. Então, observe que a diferença do lado direito para o lado esquerdo é exatamente a esfera. Então, se eu fizer o volume do lado direito menos o volume do lado esquerdo, vai dar exatamente o volume da esfera, que é o que aumentou em relação ao volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o volume final do cilindro do lado direito, menos o volume inicial, que é o volume do cilindro do lado esquerdo, e vou igualar a esfera. E aí você lembra que, como é que eu calculo o volume do cilindro? πr² vezes h. Como é que eu calculo o volume da esfera? 4/3 vezes πr². Então, vamos fazer conta agora. Então, o volume final vai ser quem? π vezes o raio do cilindro, que é 2R², vezes a altura do cilindro, que é K mais X. Isso é o volume final. Menos o volume inicial, que vai ser quem? π vezes o raio do cilindro, que é 2R², vezes a altura do cilindro, a altura do lado esquerdo, que é K. Isso é igual a quem? 4/3 vezes πr². Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver a potência, que vai ficar 2R² vai ser 4R² vezes π, é 4πr², vezes quem? K mais x, só baixei o K mais x, menos π vezes
2r ao quadrado vai ser 4r ao quadrado, então vai ficar 4πr ao quadrado vezes k. Isso é igual a quem? 4/3 de πr ao cubo. Bom, nesse slide a primeira linha, eu só repeti a última linha do slide anterior. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva, então eu vou multiplicar 4πr ao quadrado vezes k, 4πr ao quadrado vezes x. Então vai ficar quem? 4πr ao quadrado k, mais com mais vai ser mais, 4πr ao quadrado x. E aí, eu vou só baixar o resto. Menos 4πr ao quadrado k é igual a 4/3 de πr ao cubo. Bom, agora vocês notem do lado esquerdo que eu tenho 4πr ao quadrado k positivo e eu tenho 4πr ao quadrado k negativo. Então, cancela. Então, do lado esquerdo sobrou apenas 4πr ao quadrado x, igual a quem? 4/3 de πr ao cubo. Agora, o que eu vou fazer? Esse 3, que está do lado direito, vou passar para o lado esquerdo. Como ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ser 3 vezes 4πr ao quadrado x vai dar 12πr ao quadrado x. Isso é igual a quem? 4πr ao cubo. Bom, como eu quero saber o valor de x, que x é exatamente, você deve lembrar que quem que eu chamei de x? Exatamente o que aumentou da figura do lado direito, do lado esquerdo para a figura do lado direito. Então, isolando x, x vai ficar exatamente 4πr ao cubo dividido por 12πr ao quadrado. E aí eu vou simplificar por 4πr ao quadrado. 4πr ao cubo dividido por 4πr ao quadrado sobra só r. 12πr ao quadrado dividido por 4πr ao quadrado sobra 3. E aí nós finalizamos a questão. Então, portanto, a diferença entre a altura da água antes e depois do mergulho da esfera é igual a r sobre 3. E a alternativa a ser marcada é a letra C. E com isso nós finalizamos a questão. Tchau, fui e até a próxima.